Irmãos, a abrirem suas Bíblias comigo em Marcos capítulo 13, dando continuidade às exposições no Evangelho de Marcos, dando continuidade à exposição no capítulo de número 13 de Marcos. A exposição será do verso 14 até o verso de número 30. Marcos, capítulo de número 13, do verso 14 ao verso 30. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo e que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, mais uma vez, Senhor, a Tua palavra, ela está aberta diante de mim, diante do Teu povo. E o propósito, ó Senhor, é que esta Tua palavra, ela seja exposta e seja exposta com fidelidade. Fidelidade à Tua palavra, fidelidade à Tua vontade, Senhor, para nossas vidas. Ó Senhor, ajuda-nos a entendermos, ajuda-nos a nos sujeitarmos à Tua vontade, como revelado na Escritura Sagrada. Ó Deus, também te peço que o Senhor me conceda graça na exposição da Tua palavra, de modo que eu exponha, Senhor, a Tua palavra, de modo que glorifique o Teu nome, em conformidade com o que diz a tua vontade, Senhor, sendo fiel a Ti, e edifica, ó Deus, instrui a Tua igreja. Faze isto, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na última exposição nós tivemos a oportunidade de contemplar e de tratar sobre pontos que são, de fato, fundamentais e sobre uma questão que, no meio da Igreja de Cristo, quando vai se tentar interpretar esta porção, este capítulo 13 de Marcos, bem como o capítulo 24 de Mateus ou o capítulo 21 de Lucas, trata-se do famoso e controverso para nós sermão profético do Senhor Jesus Cristo, ou chamado sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo. Trata-se, meus irmãos, de um texto que tem certa complexidade para a interpretação ou, pelo menos,
há grande divergência entre aqueles que se aproximam deste texto no que diz respeito à interpretação ou quanto à aplicação disto. Sobretudo, em que ocasião isto aconteceu, ou se aconteceu, acontecerá novamente, ou não aconteceu e acontecerá. Há várias perspectivas a respeito desta porção da Escritura. Há vários modos de leitura, cada um com seus pressupostos, tentando compreender o que esta porção da Escritura nos diz. O que eu tentei, então, apresentar na última exposição, meus irmãos, foi que do verso 1 até o verso de número 13, nós consideramos aqui aquilo que é chamado de o princípio das dores. E o que foi apresentado é a perspectiva de que todas estas coisas, de fato, se cumpriram no primeiro século, se cumpririam antes de 70 depois de Cristo, quando haveria de vir sobre Jerusalém e o templo a destruição. O Senhor, então, haveria de vir e com juízo destruindo o templo e Jerusalém através dos romanos. Então, estes sinais que nós consideramos aqui são sinais que precedem a queda de Jerusalém e a destruição do templo. São pontos e sinais que estão muito ligados àquela ocasião ali, naquele contexto. Então, foi exatamente isto que foi apresentado. Outras perspectivas olharão para esta porção da Escritura e dirão que isto não tem um cumprimento somente ali, mas que esta realidade aponta para os nossos dias, o princípio das dores que vai anteceder a grande tribulação no futuro. Há várias perspectivas abordando esta questão. A sustentada por mim, a apresentada no último domingo, foi que estas questões dos princípios das dores, elas estavam limitadas e ligadas àquela ocasião que antecede 70 depois de Cristo. Mas lições também nós poderíamos e podemos tirar destas verdades para nós também em nossos dias. As coisas que ali estavam acontecendo, hoje ainda continuam também acontecendo. Vemos falsos mestres, vemos calamidades, terremotos e coisas desta natureza de igual modo acontecendo. Mas então, meus irmãos, nós chegamos a esta porção outra da Escritura de Marcos capítulo 13 e se trata aqui de uma outra porção que é grande e polêmica. Grandemente polêmica. Talvez a parte em que há mais divisão, sobretudo nesta aqui, dessa chamada grande tribulação, um nome que é dado a isto aqui. E sobre tribulação, se você lançar uma enquete, você vai ver várias pessoas tentando apresentar algum tipo de perspectiva acerca disto. A grande tribulação é o tipo de coisa que amedronta muitos crentes e amedronta muitas pessoas que não conhecem o Senhor também. Quando se fala em grande tribulação, é de fazer muitos tremer na base. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para esta porção da Escritura de Marcos capítulo 13, do verso 14 até o verso número 30, que nós consideraremos aqui, nós veremos que todas estas coisas mencionadas aqui, semelhantemente àquilo que aconteceu com o princípio das dores, acontece no primeiro século. Todos estes acontecimentos com os quais nós estamos acostumados a imaginar que acontecerão no futuro, antes da segunda vinda de Cristo, trata-se de coisas que aconteceram ali, naquele contexto. Então, do verso 1 até o verso de número 30 do Evangelho de Marcos, do capítulo de número 13, diz respeito a uma resposta de Cristo à pergunta que os discípulos fizeram. Os discípulos fizeram duas perguntas, se você comparar o Evangelho de Marcos, capítulo 13, com o Evangelho de Mateus. Quando, então, o templo de Jerusalém seria destruído? Quando tais coisas aconteceriam em Jerusalém e sobre o templo? E a segunda pergunta seria, e quando, então, será o fim dos tempos, o retorno do Senhor, a sua glória vindoura? Então, há duas perguntas. Um acerca do templo de Jerusalém e um acerca da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Cristo, então, a partir da pergunta dos seus discípulos, ele vai responder em dois blocos.
E exatamente essa porção que nós exporemos agora está neste primeiro bloco em resposta à pergunta sobre Jerusalém e o templo. A Escritura nos diz, meus irmãos, verso de número 14 do capítulo de número 13. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Aqui está um outro texto e uma outra porção e uma outra palavra, né, abominável da desolação, que gera também grande confusão. Há vários tipos de entendimento acerca disto. É alguém que vai vir, é o anticristo que está para vir mais à frente. E são várias as perspectivas. Vários já tentaram dar nomes específicos para quem seria aqui o abominável da desolação. É interessante quando nós olhamos para o texto, porque o texto vai nos dizer o seguinte: quando, pois, virdes. Ele está falando ali com seus discípulos naquele contexto. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem ler entenda. Quando nós olhamos para outra porção da Escritura, passagem paralela aqui, Mateus, capítulo de número 24, ele vai falar e vai acrescentar uma informação a mais que nos é importante. O texto nos dirá assim, verso de número 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Ele vai dizer, profeta Daniel, e ele vai também falar no lugar santo. E um outro texto também que nos ajudará, e nós olharemos também e voltaremos provavelmente para ele, é um texto de Lucas, igualmente falando sobre a mesma ocasião, onde Lucas vai nos dizer o seguinte, Lucas capítulo 21, verso de número 20, ele vai dizer o seguinte: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Olhar para estes textos e compará-los são fundamentais para que possamos entender o que seria então isto que ele chama aqui em Marcos capítulo 13 de o abominável da desolação. Olhemos então para a referência que é dada em Daniel. O texto é Daniel capítulo 9, versos 26 e 27. O que é que diz Daniel, capítulo de número 9, versos 26 e 27. A Escritura nos diz o seguinte. Daniel, capítulo 9, versos 26 e 27. A Escritura Sagrada nos diz o seguinte: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Um outro texto ainda aqui em Daniel, você pode olhar, Daniel capítulo 11, verso de número 31. Vai dizer assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, Mateus vai dizer que ali trata-se de uma referência ao livro, então, do profeta Daniel. A quem e sobre quem, então, o profeta Daniel estava falando naquele contexto? O profeta Daniel, meus irmãos, estava falando sobre algo que haveria de acontecer no futuro. Algo que haveria de vir sobre Jerusalém, algo que haveria de vir sobre o templo, o lugar santo. E ele vai chamar isso de abominação.
Ele vai dizer que acontecerá uma desolação. É o abominável da desolação. Uma abominação terrível haveria de acontecer. Algo realmente tremendo, algo realmente aterrorizante, algo como nunca se viu naquele contexto. Então ele está profetizando realmente acerca de algo que haveria de acontecer. Quando nós então olhamos para essa porção da Escritura e tentamos entender aqui para onde se referia, Mateus vai nos dizer, esta é a aplicação, é aquele contexto e essas são as palavras que ele se utiliza. Mas então você poderia perguntar, quem seria então o abominável da desolação? E em que ocasião ele veio? Meus irmãos, segundo o que diz Lucas, acrescentado e somado ao que diz Mateus, ele estaria no templo, e Lucas, mais uma vez, nos dirá, Lucas 21, 20, ele vai dizer o seguinte, com muita clareza, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Meus irmãos, o que o texto nos indica, quando nós comparamos porção da Escritura com porção da Escritura, ainda que estejam tratando do mesmo relato, trata-se daquilo que haveria de acontecer contra e sobre Jerusalém, o templo, no primeiro século. O abominável da desolação seria o exército romano entrando em Jerusalém, entrando por seus portões e destruindo o templo. Seriam então estes homens que entrariam ali com as suas águias estampadas ali nos seus estandartes, entrando e dizimando tudo. Inclusive, olhar para imagens como aquelas, para os judeus naquele contexto, se trataria de algo abominável. Porque para eles, ao entrar desenhos em formas de animais, era como se fosse uma espécie de profanação. Algo contrário àquilo que eles mesmos conheciam na sua própria lei. Tratava-se de uma quebra da lei do Senhor e algo para eles abominável. Mas se tratava também, meus irmãos, de algo terrível que estava para acontecer. Era realmente uma ocasião devastadora. O exército romano entrando ali. E se de alguma forma quisermos pensar em algum personagem que pode figurar, se não como principal, como alguém que está envolvido com a abominação da desolação, é o próprio Tito, imperador, que entrou lá, destruiu o templo e ainda profanou o templo, fazendo coisa terrível ali no meio. Aquilo, meus irmãos, foi algo abominável. E segundo o que nós podemos entender, comparando essas passagens, tratava-se então do exército romano sob o comando de Tito, imperador, filho de Vespasiano. Coisa terrível aconteceu naquele contexto. Então ele está falando aqui para os seus discípulos naquela ocasião, exatamente naquele momento, quando virdes, ele está certo de que aquilo acontecerá. E eles deveriam estar plenamente persuadidos de que isso de fato aconteceria ali no meio deles. Mas o que eles deveriam fazer então, quando o abominável da desolação fosse então de encontro a eles? O que eles deveriam fazer? É interessante, meus irmãos, porque ele vai dizer que eles devem fugir. Eles deveriam fugir. O texto, ainda, verso 14, parte B, vai dizer assim: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Notem, meus irmãos, que há urgência na exortação e no chamado de Cristo. Atentem, isto haverá de acontecer imediatamente. É uma linguagem sempre imediatista. É uma linguagem de algo que está às portas, de algo que está para acontecer. Quando ele entrar, saibam, vocês devem correr. Para onde vocês devem fugir? Ele vai dizer, o texto.
que estiverem na Judéia, subam para os montes, corram. E outros, quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa, não volte para correr, não vai dar tempo, não faça isso, é algo que vai vir sobre vocês, não perca tempo com isso. E ele vai dizer, e os que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Vá para onde? Corra, fuja para os montes. Essa é a exortação. Estas são as instruções. A calamidade virá. Vocês não podem ficar parados. Atentem para as minhas palavras. Se nós tentarmos, meus irmãos, tentar encaixar tais coisas agora para o nosso contexto, nós teremos de fato problemas. Se nós olharmos para estas palavras como palavras que são ditas, palavras literais de Cristo acerca daquilo que haveria de acontecer, como pensar que isto pode se aplicar para nós hoje neste contexto? Fugir para os montes? Se você estiver no eirado, não corra para cá. É interessante porque a linguagem que ele vai estar usando o tempo inteiro, e mais à frente nós veremos, relacionada ao inverno e coisas desta natureza, estão muito ligadas ao clima daquele contexto e também à geografia daquele lugar. Tudo ligado a uma geografia específica, a um lugar específico, a um público específico, numa ocasião específica dos dias de Cristo. Não há outro tipo de linguagem aqui. Não há outro tipo de linguagem ou perspectiva profética sendo aplicado aqui. Cristo está se dirigindo aos seus daqueles dias. Corram. Escutem as minhas palavras. Ele estava preocupado com o seu povo. Como frequentemente, meus irmãos, nas Escrituras nós veremos o nosso Senhor preocupado com o seu povo. O Senhor Deus o tempo inteiro, com clareza, nos exortando, nos instruindo a fugir de tantas coisas, sobretudo do pecado. O Senhor, com frequência, Ele é aquele que vai tentar nos exortar, Ele vai tentar nos instruir a que, de algum modo, fujamos para algo onde seremos abrigados do juízo. Nesse contexto, o juízo estava para vir sobre o seu povo naqueles dias. O juízo de Deus estava para cair. Ele ainda vai usar uma linguagem ainda se referindo àquele momento. Veja o que ele vai dizer, verso 17. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Isso aqui é algo que provavelmente deixa muitas mulheres grávidas hoje talvez com medo de ter até filho. Imagina se eu estiver grávida num dia deste e o Senhor vier. Como vai ser difícil? Ele ainda vai acrescentar, orai para que isso não suceda no inverno. Agora pense sobre essa questão das grávidas. Certamente seria muito difícil a mulher grávida conseguir correr naquele contexto. Dificuldade tremenda. Ela está com um barrigão, vem o exército para destruir. O que ela fará? Ela terá de correr. Como correr com o barrigão assim? Seria certamente algo muito difícil. Então, seria algo difícil para a mulher que está grávida e aquelas que amamentam. Algo realmente terrível, uma tribulação terrível, porque seria muito difícil para ela e também para as que amamentam. Por quê? Elas têm filhos pequenos. Se elas não conseguissem fugir, elas permaneceriam no cerco de Jerusalém. E, meus irmãos, nós sabemos o que acontece na história. Mulheres grávidas e mulheres que tinham filhos amamentando, que ficaram presas no cerco em Jerusalém, que Tito planejou nos dias de Páscoa, judeus vários, de várias nações, estavam lá. O cerco foi tão grande, a fome foi tão intensa, que as mulheres tomavam o alimento do filho, os filhos tomavam o alimento dos pais. Confusão terrível naquele contexto. E como mencionei até apressadamente na última exposição, mulheres comiam os seus próprios filhos mortos de fome naquele momento. Até que eu descrita por Joséfo,
quando homens do exército entram na casa de uma mulher, está ela assentada comendo parte do seu próprio filho. Aquilo, para aqueles homens terríveis, foi amedrontador, assustador, aterrador, tamanha a angústia, tamanho o juízo e a tribulação que se aproximou e chegou à igreja e ao povo judeu naqueles dias, a Israel. Porque, meus irmãos, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo estava ligado ao fim de uma era. A era judaica estava para terminar. As questões relacionadas ao sacrifício deveriam encerrar. O juízo do Senhor teria de vir sobre todos aqueles que estavam profanando e rejeitando o próprio Cristo. Ele não poderia deixar uma nação tão incrédula, uma nação tão pecaminosa, um povo tão obstinado continuar nos seus caminhos. O juízo dele teria de vir através de homens maus que o Senhor mesmo levantou. Não podemos pensar que isto estava fora do controle de um Deus que muitas vezes tem de disciplinar a muitos por causa dos seus próprios pecados naquele contexto, daquilo que haveria de acontecer àqueles que rejeitaram o próprio Cristo. Meus irmãos, a linguagem aqui ele está falando sobre coisas que estão apontando para frente, é óbvio. Cristo estava nos seus 33 anos de idade, aquilo haveria de acontecer aproximadamente 40 anos depois. Ele deveria alertar aquelas pessoas. Eles deveriam estar cientes de que isso aconteceria. E eles contemplariam e experimentariam tudo aquilo naquele momento. Grande dor, grande sofrimento, grande tormenta. Mas o texto continua dizendo, orai para que isso não suceda no inverno. Por quê? Porque, mais uma vez, no inverno seria difícil demais fugir, correr. Imagina pais com crianças, idosos, correndo no frio do inverno com tantos obstáculos. A ideia aqui, meus irmãos, é que eles consigam, de alguma forma, uma fuga repentina, uma fuga rápida. Que eles possam sair correndo de uma forma que nada possa lhes ser um obstáculo. Por isso ele diz, ore neste momento. Peça para que não seja inverno, porque se for inverno, vai ser difícil demais para vocês. Orai por isso. Mais um alerta do Senhor. Fiquem atentos, as coisas acontecerão. Orai para que isto não aconteça num contexto em que será difícil para você a fuga. Ele está falando objetivamente para aqueles daqueles dias. Ele vai dizer então, no verso de número 19, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve. Veja só, como nunca houve. Isso faz algumas pessoas olharem e pensarem assim, ele só pode estar falando sobre o grande juízo do Senhor no fim dos tempos. Porque nada semelhante àquilo que haverá de acontecer, aconteceu no mundo ou haverá. Mas é interessante, meus irmãos, quando nós olhamos para essa porção da Escritura e olhamos para o Antigo Testamento, onde linguagem semelhante é apresentada no contexto de juízo. Olhem comigo para o que diz Êxodo capítulo 11, verso 6. Êxodo, capítulo de número 11, verso 6. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Mesma linguagem. Você pensa assim, e aí? Será que algo semelhante àquilo que aconteceu nos dias do juízo do Senhor contra o Egito naqueles dias aconteceu novamente? Não aconteceu nada semelhante. Mas juízos do Senhor em toda a história do povo de Deus, e não somente contra o povo de Deus, mas até mesmo contra os seus inimigos, veio.
Inimigos que muitas vezes eram levantados pelo Senhor para punir o seu povo, o Senhor então vinha com juízo sobre eles, caindo com toda a sua ira. Se você olhar para a Escritura, meus irmãos, há várias ocasiões de juízos temporais de Deus no tempo. Vários juízos do Senhor. Ele revela então a sua ira e indignação. Então o que ele está querendo dizer é de fato que algo semelhante àquilo não haverá. Algo semelhante àquilo que vai acontecer naqueles dias não existirá. Algo maior do que isso virá. Maior do que esse juízo, meus irmãos, que caiu ali naqueles dias, será o grande e terrível juízo do Senhor no grande e glorioso dia dele, na sua segunda vinda. Nós podemos estar certos disto. Mas naquele momento, ele está alertando a eles quão terrível será aqueles dias, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca, jamais haverá coisa semelhante. Vejam que as linguagens e as palavras de Cristo neste momento são realmente de solene e devem trazer grande medo. Deveria trazer grande temor, sim, para aqueles que estavam ali. Deveria trazer grande temor para todos aqueles que pudessem ouvir, sobretudo se não fossem do povo de Deus ou fosse um daqueles que estava rejeitando a Cristo. Meus irmãos, Cristo estava o tempo inteiro sendo rejeitado pelos homens. O tempo inteiro ele era desconsiderado. E estávamos vendo e veremos mais à frente o progresso de grande indignação daqueles homens contra Cristo, a ponto de chegar a tirar a própria vida do Senhor Jesus Cristo. Notem então que era um povo, meus irmãos, realmente mau. Eles deveriam temer tais coisas, como devem temer os ímpios hoje, sob o alerta de que se não se refugiar em Cristo, sobre você virá juízo como nunca aconteceu no mundo. Os juízos temporais revelados na história da redenção do povo de Deus não se comparam com o juízo que está para vir. Isto é certo. A Escritura nos apresenta isto. Mas nós veremos aqui, meus irmãos, o que acontecerá. O texto então nos diz, jamais haverá coisa igual. Ele então apresenta uma nota, meus irmãos, que é uma espécie de nota que pode nos trazer algum tipo de esperança, ou algum tipo de esperança para o povo de Deus naqueles dias e seus discípulos. Porque o verso número 20 nos diz assim, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, que ele escolheu, abreviou tais dias. Meus irmãos, sobre quem deveria ser aquele juízo? O juízo do Senhor deveria cair sobre os judeus incrédulos. O juízo do Senhor estava para cair sobre aqueles que não se renderam a Cristo. Ele então vai dizer, o Senhor então, por amor aos seus escolhidos, o Senhor então, por amor aos seus eleitos, faz com que aqueles dias pudessem ser abreviados, para que eles pudessem, então, ser livrados daquilo. Para que eles pudessem, então, ser libertos daquilo. Então o Senhor, Ele mostra para eles, olha, se estes dias não fossem abreviados, todos padeceriam. E de fato, se os dias não fossem abreviados, se o Senhor não agisse livrando eles daquele contexto, certamente, meus irmãos, eles sofreriam juntamente com todos aqueles que naquele contexto estavam e que rejeitavam a Cristo. Eles haveriam de sofrer. Porque, meus irmãos, a calamidade e o que aconteceu naquele momento não foi brincadeira. Flávio Joséfo, ele vai nos escrever sobre isso, historiador fundamental para o que acontece naqueles dias. Ele vai dizer o seguinte, foram feitos prisioneiros durante esta guerra 97.000 homens, e o assédio de Jerusalém custou a vida de 1.000.000
100.000 homens, dos quais a maior parte, embora judeus de nascimento, não eram nascidos na Judéia, mas lá se encontravam de todas as províncias para festejar a Páscoa e haviam ficado presos na cidade por causa da guerra. Assim, aquela grande multidão que se tinha dirigido a Jerusalém, de tantos e tão diversos lugares, antes do cerco, lá se encontrou encerrado como numa prisão quando a guerra começou. Em 66. Tito ele fez uma armadilha, permitiu. Podem vir celebrar a Páscoa. Ele cercou. Juízo. Morte. Muitas. Meus irmãos, era muita morte. Não pouca. Ele vai dizer ainda, permitam-me ler esta porção um pouco mais longa. Tito, entretanto, fazia as plataformas avançarem sempre mais. Embora os que nelas trabalhavam fossem muito perturbados pelos judeus que defendiam as muralhas. Ele mandou então uma parte de sua cavalaria colocar-se de emboscada nos vales, a fim de apanhar os que saíam para buscar alimentos. Havia muita fome, lembrem-se. Dentre os quais havia também soldados não satisfeitos com o que roubavam na cidade. Mas a maior parte era do baixo povo, que o temor de deixar suas esposas e seus filhos expostos à raiva daqueles celerados impedia de fugir e a fome obrigava a sair. A necessidade e o temor dos suplícios obrigavam a se defender quando eram descobertos e atacados. E como não podiam esperar misericórdia depois de se terem defendido, não a pediam também. E assim eram crucificados à vista dos que estavam na cidade. Tito achava que havia naquilo muita crueldade, pois não se passava um dia sem que não se apanhassem pelo menos uns 500, e às vezes mais. Ele não via, porém, possibilidade de fazer voltar aqueles que haviam sido aprisionados. Achava muita dificuldade em prendê-los, por causa de seu número, e ele esperava que a vista de um espetáculo tão terrível poderia impressionar os judeus da cidade pelo temor de serem tratados do mesmo modo. Pois o ódio e a raiva de que os soldados romanos estavam possuídos faziam sofrer aqueles míseros, antes de morrer, tudo o que se pode esperar da insolência de soldados. Não eram suficientes as cruzes, e havia falta de lugar. Poucas cruzes, não tinha cruz suficiente para tanta gente. Para tantos instrumentos de suplício. Eles levavam para as muralhas, amarrados com cordas, os amigos daqueles que haviam fugido e aqueles dentre o povo que mais mostravam desejar a paz e diziam que eles estavam nas mãos dos romanos, não como prisioneiros, mas como suplicantes. Esse estratagema deteve por um tempo a vários que tinham a intenção de fugir. Mais de 500 pessoas eram mortas por dia, judeus, naquele contexto. Vejam só que situação e que contexto terrível. Que tribulação amarga estava vindo sobre os judeus como juízo do Senhor contra Israel naquele contexto. Sofriam, meus irmãos, não só homens, mulheres, velhos, crianças, bebês, não importava. Todos aqueles que ali estavam haveriam de sofrer com grande tribulação. Tudo isto aconteceu. Este homem, Joséfo, era um grande testemunho ocular de tudo aquilo que estava acontecendo naquele contexto. O texto vai nos dizer, o Senhor abreviou aqueles dias. Meus irmãos, o Senhor livrou os seus. É interessante, meus irmãos, porque não há registro de judeus cristãos mortos naquele contexto. E Eusébio vai dizer que o Senhor, então, livrou aqueles que eram do povo do Senhor e fez com que eles atendessem o seu alerta, fujam para os montes. E, meus irmãos, o povo do Senhor ouviu o alerta do seu Senhor e fugiu para os montes. O texto nos diz, verso 20 ainda, se abreviou tais dias, então verso 21 diz, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios
eleitos. Então notem o que acontece. Outros homens surgem naquele momento. Homens agora que surgem não como falsos sinais que acontecem antes do ano 70, no princípio das dores, mas agora outros homens que surgem no meio do povo na tribulação e agora começam a falar algumas coisas que não fazem sentido. Cristo vai alertá-los sobre isto. Se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acreditei. E então, eles faziam prodígios, eram falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para tentar enganar o povo. Enganaram a muitos. Se possível, até os eleitos. Não significa que foram eleitos, que foram persuadidos, enganados por eles. Mas muitos judeus caíram nas palavras daqueles homens. Meus irmãos, o que era que o falso profeta falava naqueles dias? A forma mais comum das pessoas conseguirem fugir do juízo ou de um conflito ou de uma guerra era fugir para as cidades muradas. O que é que os falsos profetas falavam? Corramos para Jerusalém. Corramos para o templo. O Senhor lá está. O Senhor, Ele nos livrará. O Senhor, Ele nos libertará. Corramos para Jerusalém. Corramos para o templo. Quando o verdadeiro profeta falava, fujam para os montes. Não fiquem em Jerusalém. Não permaneçam no templo. O juízo do Senhor cairá exatamente ali. Aqueles que ouviram os falsos profetas correram para lá. Meus irmãos, grande sofrimento caiu sobre eles. O Senhor Jesus Cristo, então, meus irmãos, Ele está alertando aqueles seus discípulos daqueles dias. Eles devem ficar atentos, eles não podem vacilar. Ele está dizendo frequentemente, devem ouvir o que eu tenho dito. Ouçam as palavras de Cristo. Ele é o verdadeiro profeta. Ele sabe o que diz. Quem não fez isso, caiu em maus apuros. E, meus irmãos, pensando numa reflexão para nós neste sentido, o Senhor, com frequência, ele faz alertas como profeta na sua palavra. Que voz nós devemos ouvir? Há muitas vozes, meus irmãos, que gritam ao nosso redor. Há vozes externas de falsos mestres, com mentiras, com falsas interpretações dos acontecimentos externos. Olha para o céu, está acontecendo alguma coisa estranha, é o Senhor que está vindo aí agora. Ou muitos que vão fazer falsos prodígios no meio das igrejas, persuadindo e enganando a muitos. Quantos são aqueles que são enganados por falsos mestres e falsos profetas em nossos dias? E quantas vezes também nós, mesmo de igrejas saudáveis, somos tentados pela voz que muitas vezes brota no nosso próprio coração, de rebeldia e revolta contra tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo, como profeta, nos diz para fazer. Somos chamados, portanto, a ouvir a voz do profeta perfeito, Cristo, como todos aqueles naquele contexto deveriam ouvir. Mas muitos não ouviram. Muitos ouviram os falsos mestres e sofreram amargamente. E não foi por falta de aviso. O Senhor Jesus Cristo, inclusive, nos diz no verso 23, estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Avisei a todo mundo. Está tudo muito explícito. Ninguém pode dizer que não ouviu as minhas advertências. Vejam que como ele fecha solenemente isto, tratando aqui sobre, inicialmente, no princípio das dores, daquilo que antecederia a queda de Jerusalém e daquilo que haveria de acontecer na queda do juízo, na grande tribulação que aconteceu no primeiro século, naqueles dias.
O que o texto ainda continua dizendo então? Agora, meus irmãos, nós veremos algo distinto que acontecerá aqui. Do verso de número 14 até o verso de número 23, nós encontramos um tipo de linguagem distinto daquilo que nós encontraremos aqui do verso 24 em diante. Especialmente do verso 24 até o verso número 27. Um teólogo vai dizer o seguinte: há duas formas de você tentar interpretar esse texto. Ou você olhará para os acontecimentos do verso de número 1 até o verso de número 23 como sendo simbólicos, e os versos 24 a 27 como literais. Está tratando aqui sobre uma vinda de Cristo em juízo, em sua glória. Ou você interpretará do versículo 1 até o 23 literalmente, e do verso 24 ao verso 27 como uma linguagem figurada, própria dos profetas do Antigo Testamento. Eu entendo, meus irmãos, que do versículo 1 até o verso número 23 trata-se de uma linguagem literal, daquilo que deveria acontecer e literalmente aconteceu naqueles dias. Dos versos 24 a 27, uma linguagem figurada, como as linguagens figuradas e proféticas do Antigo Testamento. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, não é que isto que é dito aqui não aconteceu. Isto aconteceu naqueles dias. Mas não exatamente como é descrito aqui. Olhemos, portanto, para o que diz a Escritura Sagrada. Vejam, quando é que isso vai acontecer aqui? O texto nos diz: mas naqueles dias, após a referida tribulação. Em Mateus 24, verso 29, vai dizer: logo em seguida da tribulação, então vai acontecer isto que vou ler agora, versos 24 a 27, diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Do verso 24 ao verso 26, nós encontramos esta linguagem aqui. Quando isso aconteceu? Será que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui sobre a sua segunda vinda? Ou ele está falando aqui sobre um juízo temporal dele sobre a nação de Israel naqueles dias? Meus irmãos, olhamos para a Escritura, olhemos para esta porção e consideremos, tratando-se de uma linguagem figurada profética, nós veremos isto acontecer. Não é que isto de fato aconteceu exatamente como é dito, mas o juízo do Senhor veio. Olhemos para a Escritura. Isaías capítulo 13, verso 9 ao verso 10 e verso 13. Notem a linguagem do profeta. Saibam que os textos que lerei agora dos profetas do Antigo Testamento são em contexto também de juízo. Juízo sobre a Babilônia, juízo sobre o Egito naqueles dias. Isaías, capítulo de número 13, verso 9 e 10 e verso 13. Diz assim, verso 9 e 10. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel contra a Babilônia, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Verso 13. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Essas coisas não aconteceram literalmente, mas o juízo do Senhor Deus veio sobre a Babilônia. Sem isso acontecer de fato.
Linguagem figurada, no contexto de juízo nos profetas. Outro texto, ainda na Escritura Sagrada do Antigo Testamento, Isaías, capítulo 34, verso 4. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. Mas uma linguagem muito semelhante àquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo está falando ali naquele contexto acerca do seu juízo sobre Israel. Ainda outro texto, olhem, Ezequiel 32, versos 2 e verso 7 ao 8. Ezequiel, capítulo 32, verso 2 até o verso 7 e 8. Aqui é um juízo sobre o Egito. Diz assim, verso 2, Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e diz-lhe, foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas, agitavas as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Agora, os versículos 7 e 8. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor dos Exércitos. Muito semelhante. Linguagem de juízo contra aqueles que eram contrários ao Senhor. Como semelhante naqueles dias do Senhor Jesus Cristo. Homens ímpios, perversos, totalmente opostos ao Senhor Jesus Cristo e à sua vontade. Então, quando ele vai dizer, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados, é uma linguagem de fato figurada. Exatamente igual a que nós lemos aqui. Então o verso número 26 nos dirá, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Geralmente esse texto é atribuído ao que acontecerá na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, neste contexto, trata-se de uma manifestação de Cristo em juízo contra Israel no primeiro século. Juízo dele caindo ali. Semelhantemente ao que acontecia no passado. Olhem e notem o que é dito ainda em Isaías 19, verso 1. Isaías, capítulo 19, verso 1. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, é como se o Senhor viesse dentro das nuvens para juízo naqueles dias. O texto nos dirá aqui, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E meus irmãos, o Senhor, ele caía com juízo sobre o seu povo. Não é algo novo. Leia a Escritura e frequentemente você encontrará juízos do Senhor que não eram o seu juízo final, juízos temporais sobre os homens, inclusive sobre o seu próprio povo. Oséias, capítulo 9, verso 7, nos fala que o Senhor, sim, se volta contra Israel, se volta contra o seu povo com juízo. Muitas vezes ele tem de fazer isto. Oséias, capítulo 9, verso 7, diz assim, chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O seu profeta é um insensato. O homem de espírito é um louco.
por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio. Juízo que viria sobre Israel. Meus irmãos, o que acontece naquele contexto, no primeiro século, no que é dito aqui sobre a vinda do Filho do Homem, é de fato, e eu vou repetir, o juízo temporal do Senhor Jesus Cristo contra a nação incrédula de Israel, dos judeus que rejeitaram a Cristo. Ele cai com grande fúria. O que eles veem é sua glória no juízo. É sua grandeza em punir aqueles que estavam fazendo tudo o que era contrário à vontade dele, tudo contrário ao próprio Cristo e contrários e opostos à fé na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo naqueles dias. Não é somente esse texto, vários outros textos, Mateus 10, 23, Marcos capítulo 9, verso 1 e vários outros textos da Escritura dirão que naqueles dias, daquela geração, contemplariam o Filho do Homem vir com glória no seu reino. Isso aconteceu. Esse texto aqui, quando algumas pessoas falam isso deve acontecer mais para frente, é usado por muitos homens que são contrários a Cristo para dizer que Cristo era um falso profeta. Porque dizem assim, ele falou que aconteceria naquela geração e naqueles dias, e por que não aconteceu? É complicado. De fato aconteceu. Exatamente como o texto está nos dizendo, mais à frente, no último verso, eu vou reforçar este ponto. Caiu sobre aquela geração. O que acontece então logo depois daquele juízo temporal do Senhor? Naqueles dias. O texto nos diz, verso 27. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. O que é isso aqui? Quem são os anjos apontados aqui? Meus irmãos, o texto nos aponta, daquilo que é traduzido por anjos, é angelos. Angelos pode ser traduzido por mensageiro, que é um ministro. Você encontra na Escritura anjo ou ministro da igreja sendo chamado de anjo. E você vai encontrar isso no próprio Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, verso 2. Mesma palavra. Em referência a João Batista. Diz assim, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, angelos, o qual preparará o teu caminho. Alguém então que viria para proclamar e ministrar a palavra do Senhor, e o texto vai nos dizer, e ele enviará os anjos, e o que é que ele fará? E ele reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Meus irmãos, depois do juízo, ele está dizendo, eles sairão para proclamar esta palavra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, os seus ministros, sairiam para testemunhar o Evangelho, anunciando esta palavra em todos os cantos da terra, a fim de que todos aqueles que estão na extremidade da terra possam então ser ajuntados. Quem? Os escolhidos de Deus, os seus eleitos naqueles dias e até hoje. Meus irmãos, trata-se de algo que é grandemente encorajador. Ele fala de algo que acontecerá e que alcançará os quatro ventos da extremidade da terra. Meus irmãos, isso aqui aponta para uma realidade de que o Evangelho do Senhor alcançará tudo isso. Como Ele mesmo nos encoraja na sua chamada grande comissão, que nós chegaremos aqui. Mas Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, vai tratar sobre aqueles que sairão para ensinar a palavra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, povos de todas as nações. Meus irmãos, aquilo é grandemente encorajador. O Senhor está falando aquilo e garantindo
que isto haverá de acontecer. Saber disto deve ser para mim e deve ser para você, no testemunho do Evangelho, um grande encorajamento para sairmos pelas ruas, em todos os 4 cantos da terra, anunciando Cristo para a salvação dos perdidos, e aqueles que são os eleitos de Deus serão ajuntados. Palavra do Senhor, que nos garante isto. É isso que nos encoraja. Saber que há homens e mulheres eleitas neste mundo nos encoraja, porque se são eleitos, ao ouvirem a proclamação do Evangelho, se renderão. Isto impulsionou os reformadores e os missionários envolvidos diretamente com eles a sair pregando. Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, que a doutrina da eleição é algo que nos impede de seguir em frente para proclamar a palavra, é na verdade um combustível. Porque se eu soubesse que não há eleitos do Senhor e que por não serem eleitos não se renderão a Cristo, por que eu sairia proclamando esta palavra? Mas sabendo que há eleitos em todos os 4 cantos da terra, isso me impulsiona a sair do meu conforto e ir proclamar a palavra lá. Isso me impulsiona a orar por missionários. Isso me impulsiona a investir de alguma forma em homens que saem das suas cidades e vão para outros lugares, certos de que o Senhor fará a sua obra. Mas então, meus irmãos, eu tenho de continuar, o texto continua. Verso 28. E agora ele vai ilustrar tudo aquilo que ele vem falando até agora. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então ele está dizendo, olha, saibam, está pertinho. Vocês olham isso ao contemplar as folhas. Você olha isso ao contemplar as folhas que brotam. Vocês sabem que está perto aí o verão de chegar. Eles sabiam naquele contexto o que ele estava dizendo. Ele está dizendo, está bem pertinho. Notem a linguagem, a imediatismo, a urgência. Isso vai acontecer, está muito perto. Ele vai dizer então, verso 29, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mais uma vez, a mesma linguagem. Imediatamente está às portas. É agora que isso vai acontecer. É o que ele está alertando os seus discípulos. Não vacilem, isso vai acontecer. Eu estou dizendo a vocês com muita clareza. E então, verso 30, meus irmãos, que é um verso-chave para a interpretação desse texto e de tudo que tenho falado aqui, para que isso não pareça loucura. Verso 30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que é geração aqui? Sobre que geração o Senhor Jesus Cristo está falando aqui? Alguns entenderão que geração se trata de homens pecadores ou justos, espalhados em todas as eras do Senhor, até o dia em que o Senhor virá. Mas quando nós olhamos para a Escritura, em todas as ocasiões que aparece geração, ela não se refere ao que vai acontecer no futuro, no Novo Testamento. Se refere a ocasiões daqueles dias. Vamos ver só alguns versos, alguns textos nos evangelhos para você ver que isso que acontece. Olhemos, por exemplo, Mateus 23, verso 36. Bem pertinho. Mateus 23, verso 36. Diz assim: Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. É interessante, meus irmãos, que os comentaristas
estudiosos muito sérios, eles vão considerar esta palavra geração a mesma. E a palavra geração, ela está associada a pessoas que são contemporâneos também. Está dizendo assim, nesta geração, nossos contemporâneos. Eles vão dizer assim, não, aqui no verso 36 trata-se daquela geração de fato. Daquela geração, não passará. Quando olham então para Marcos capítulo 13, vão dizer, opa, não, aqui não. Aqui é um negócio que vai perpetuar e passar de gerações em gerações, eras, até o dia que o Senhor voltar. Olha outro texto, comigo, ainda. Olhem para o que diz Lucas, capítulo 11, versos 50 e 51. Ele vai dizer assim, eu vou ler a partir do verso 49. Por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Um pronome demonstrativo aqui, muito claro, esta geração. Ainda, outro texto. Nós olhemos agora para o que diz a Escritura em Lucas, capítulo 17, verso 29. Lucas 17, verso de número 29. Opa, acho que eu coloquei a referência errada. Eu acho que eu coloquei essa referência errada de Lucas. Mas, meus irmãos, se vocês quiserem, há muitas outras referências que eu não quis colocar aqui, de tantas outras referências que tinha, mas eu acho que essas duas referências são suficientes. A referência que nós lemos no Evangelho de Mateus e a referência que nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 50 a 51. Se vocês quiserem, eu posso passar outras referências para vocês, de fato. Mas o ponto é, ele está dizendo esta geração. E no próprio texto, não precisamos sair dele. Ele vai dizer exatamente isto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mais uma vez, um pronome demonstrativo muito claro. Esta geração. Sem que o quê? Sem que tudo isto aconteça. Está falando sobre o quê? Sobre tudo aquilo que ele estava falando anteriormente. Não passará. Alguns podem até morrer neste processo, mas muitos daqueles que aqui estão verão tudo isto acontecer, inclusive a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens com juízo. Então, meus irmãos, isso pode parecer, e talvez para você seja algo que vai de encontro a todas as ideias que nós nutrimos até agora acerca do que estes textos dizem. Mas, meus irmãos, o que nós devemos fazer é nos submeter de fato ao que diz a palavra. Olhando o texto e interpretando o texto à luz do seu contexto e tentando considerar com seriedade aquilo que diz a Escritura, a conclusão que eu posso chegar junto a outros homens testemunhas de Cristo é que isto aqui aconteceu do verso 1 até o verso 30, no primeiro século, da destruição de Jerusalém e do templo. Há sim outras perspectivas, há outras formas de se ler este texto, mas eu entendo que esta é a forma que nós devemos interpretar o que é dito aqui. Mas e quanto à resposta à segunda pergunta de Cristo? E quanto à resposta à segunda pergunta
sobre a segunda vinda do Senhor. Nós veremos no próximo domingo, do verso 31 em diante, ele começará a falar e a responder sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, sobre aquela que eu e você, todos nós aguardamos. Dia este, que não tem sinal que pré-anuncie, que não tenha tribulação que anteceda. Este dia e neste dia, como a Escritura nos diz, o Senhor virá como um ladrão. Ninguém saberá. Ele vai dizer, vigie. Não há como você entender através do que estiver acontecendo. Aguarde este dia. O que é que nós aguardamos? O que nós aguardamos, meus irmãos, é a vinda do Senhor, a ressurreição dos mortos, o juízo do Senhor contra aqueles que não se renderam a Cristo. O juízo não local, não contra uma nação, mas no mundo inteiro. E novos céus e nova terra, onde a justiça habita. O Senhor voltará, os que morreram ressuscitarão, nós que morreremos ressuscitaremos, o juízo do Senhor acontecerá, os ímpios serão lançados no lago de fogo do inferno, os justos habitarão em novos céus e nova terra eternamente com Cristo. Isto aqui é um juízo temporal que aponta para isto que haverá de acontecer, para o qual todos nós devemos nos preparar. Todos nós. E como falaremos, irmãos, talvez com mais clareza no próximo sermão, nós, os crentes, não devemos nos aterrorizar e nos amedrontar com este dia. Este dia deve ser para temor dos ímpios. Prestaremos contas, sim, de palavras e atos diante do Senhor, mas não seremos condenados. Por que eu e você não seremos condenados? Não seremos condenados porque Cristo experimentou a ira de Deus sobre si e o juízo na sua própria carne. Cristo, aquele que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades. Cristo experimentou as angústias do inferno na cruz, por mim e por sua causa. Nós fomos salvos da ira vindoura, graças a Cristo que sofreu isso por nós. O juízo do Senhor não deve ser terrível, amedrontador para mim e para você. Mas devemos vigiar, o texto nos dirá. Mas será um grande e glorioso dia do Senhor e um maravilhoso dia para nós que conhecemos a Cristo também. Os inimigos do Senhor serão desbaratados completamente e habitaremos com o Senhor eternamente. Mas saiba você que não conhece a Cristo, eu vou repetir, eu acho que eu já falei hoje. Se você não está refugiado em Cristo, se você não está, vamos dizer assim, no monte que é Cristo, o juízo do Senhor virá sobre você. E a angústia e as descrições que fiz de todas aquelas calamidades e sofrimentos que os judeus sofreram no primeiro século não se comparam, não chegam perto daquilo que um dia haverá de acontecer quando o Senhor vier na sua glória com juízo eterno contra todos aqueles que não se renderam a Cristo. Corra para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único refúgio da ira vindoura. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus. Ó Senhor, nosso Deus. A Tua palavra, Senhor, ela é tão rica
A tua palavra, Senhor, nos confronta. A tua palavra vai de encontro, ó Deus, com as nossas expectativas, muitas vezes, aos nossos entendimentos, aos nossos pensamentos, Senhor. Ó Deus, através da tua palavra, pela iluminação do teu Santo Espírito, convence-nos das tuas verdades, Senhor. E faz-nos, ó Deus, compreender as tuas verdades, como reveladas na Escritura Sagrada. Faz-nos, ó Deus, nos sujeitar à tua palavra. Faz-nos, ó Deus, nos submeter à tua vontade, ó Pai. E ensina-nos, Senhor, a sempre ouvirmos a tua voz, como revelada na Escritura Sagrada. E assim, então, terminaremos bem. Ó Deus, abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja. Ensina-nos também a confiar em ti. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.